Então lá, IgM, forma pentamérica, que eu vou passar mais rápido, que eu já falei, tá? Várias coisas aqui. Quando a gente tem um anticorpo sendo produzido, geralmente ele primeiro produz a forma IgM, para depois ele fazer uma mudança genética ali e fazer um rearranjo genético, né? E fazer virar uma IgG, tá? Então é isso que acaba acontecendo. Ele produz primeiro uma IgM, depois ele pode sofrer um rearranjo para se transformar em uma IgG, tá? Esse é detalhe que está lá no R, tá? Então a gente já falou, né? 10 sítios de ligação quando está na forma pentamérica. E a gente falou aí que doenças autoimunes, né? Você pode ter IgMs não pentaméricas em maior quantidade que o normal, certo? E aí isso dificulta, por isso que o diagnóstico de doenças autoimunes, tu não dose IgM, tá? Para não, que ela não quer dizer nada ali, não quer dizer que a pessoa está doente. Então, forma pentamérica é mais eficaz, porque você tem 10 sítios de ligação, certo? A IgG para ativar, vai ativar o complemento, como eu falei para vocês, aquela porção FC, né? Você vai ativar bastante aí o complemento, certo? Beleza, já falou disso aí. IgM, então, a gente falou, fica geralmente, a gente encontra no sangue, certo? Está no sangue, está circulando por onde o sangue passa, né? Então, quando a gente pensa em gestantes, a gente tem que se lembrar o quê? Por conta desse rearranjo, dessa estrutura, né, tridimensional aí grande, né, complexa que a IgM tem, porque são 5, né, um pentâmero, ela não passa pelas barreiras, principalmente a barreira placentária, tá? Barreira hematoencefálica também não, tá? Então, o que que significa? Que se eu estou fazendo o diagnóstico de uma doença congênita, o que que é uma doença congênita? A doença que o bebezinho pegou durante a gestação, tá? Então, qualquer doença que um bebê possa pegar durante a gestação, a gente chama isso de congênita, tá? Se ele realmente tiver pego, né? Se ele realmente tiver com a doença, a gente diz que ele tem uma doença congênita. E tem um grupo diversificado, né? Um grupo bem grande de doenças que pode acontecer isso, né? Do bebezinho pegar durante a gestação. Então, quando um bebê nasce e a gente quer saber se ele pegou aquela doença da mãe ou não, né? A gente vai dosar IgM e IgG no sangue dessa criança, desse bebezinho, certo? Se a IgM der positiva, significa que ele herdou da mãe ou que ele que está produzindo? Que ele que está produzindo, certo? Então, é dessa maneira que é feito o diagnóstico diferencial aí, para saber se ele herdou da mãe ou se ele realmente está doente. Você dosa IgG e IgM para aquela doença específica. Então, vamos dar um exemplo aqui, dar nome aos bois para ficar mais fácil de lembrar, né? Então, por exemplo, HIV. Vamos supor que a mãe não tenha feito pré-natal, ou, sei lá, não estava nem aí, surgiu lá no hospital que você estava, tinha emergência, ela começou o trabalho de parto no meio da rua, levou lá para o teu hospital, né? Aí você está lá no laboratório, viu lá que era o sangue da gestante e o sangue do bebê que acabou de nascer. Você dosou, viu que a mãe tem IgM e IgG para HIV, e o bebê também deu IgM e IgG para HIV. Eu posso dizer que essa criança está com o vírus HIV ou não? Pode, né? Porque deu IgM positivo. Se deu IgM positivo é porque ele entrou em contato e produziu. Por quê? Porque a IgM não passa pela placenta, tá? Agora, se só a IgG tivesse dado positivo no bebê, aí a gente concluiu o quê? Que a princípio a criança não pegou a doença. Ela só pegou o quê? As células de memória da mãe, certo? Então, a princípio, não está com a doença. Claro que não vai ser baseado só em uma dosagem, né? Essa criança vai ser acompanhada, vão ser feitas outras dosagens para efetivamente confirmar, né, que ela realmente não ficou doente, tá? Mas então, a IgM é muito usada para essas duas situações. Saber se está com doença infecciosa naquele momento, se está na fase aguda, né, na fase recente de uma infecção, certo? Que a gente já falou, né, sobre isso. E quando é doença congênita, saber se de fato a criança está contaminada, tá? Porque ela só vai conseguir produzir IgM se ela de fato estivesse contaminada, ela não herda da mãe. Isso cai muito, não é pouco não, isso cai muito, tá?
Então, ela não atravessa a placenta, mas olha lá, superfícies mucosas e leite materno pode passar, tá? A IgM. Então, por isso que muitas das vezes, a mãe, quando tem uma doença que pode gerar uma doença congênita, ela não pode amamentar, tá?